Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que são, de verdade, os orixás? Essas forças tão poderosas fazem parte da nossa cultura, da espiritualidade brasileira, mas sabe, o significado delas vai muito, muito além do que a gente costuma imaginar. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo que é fascinante. Para a gente começar a entender, olha só essa definição do grande fotógrafo e antropólogo Pierre Verger. Ela já dá uma pista fundamental. Os orixás são forças puras, sabe, uma energia vital, o tal do axé, que se manifesta no mundo através das pessoas. Não é sobre um Deus distante lá no céu, mas sim sobre uma força que está presente aqui em tudo. Para a gente conseguir entender essa complexidade toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir direitinho quem são os orixás. Depois, a gente vai explorar a cosmologia iorubá e como ela chegou aqui no Brasil. Na sequência, vamos conhecer alguns desses deuses e, por fim, pensar um pouco sobre o legado deles. Então, vamos lá. Começando pela pergunta principal. Afinal de contas, quem ou o que são os orixás? Bom, a definição mais direta é que são divindades da mitologia iorubá. Mas o ponto-chave aqui é que eles são muito mais do que isso. Pensa só. Cada orixá é a manifestação de uma força da natureza. Os rios, os ventos, o fogo, eles também representam os pilares da civilização, tipo a metalurgia, a justiça, a caça. E em alguns casos, são ancestrais que fizeram coisas tão incríveis que acabaram sendo divinizados. E essa variedade toda de forças se reflete num panteão, olha, imenso. Lá na África, a estimativa é que existam mais de 400 orixás. Só que, com a diáspora forçada, com a escravidão, os povos que vieram para o Brasil trouxeram o culto daqueles que eram mais importantes para a nova e duríssima realidade deles. É por isso que hoje em dia, por aqui, a gente cultua entre 20 e 30 deles. Certo, mas como é que os orixás se encaixam no universo? Muita gente acha que religiões como o candomblé são politeístas, ou seja, que têm vários deuses. Mas a estrutura da cosmologia iorubá, o jeito que eles entendem o universo, na verdade, é monoteísta. Vamos entender isso melhor. No topo de tudo, de absolutamente tudo, existe um único Deus criador, Olodumare, que também é chamado de Olorum. Ele é a fonte de toda a criação, o Ser Supremo. Só que Olodumare é tão, mas tão grandioso e distante que não existe um culto direto para ele. Ele não tem templos, não tem oferendas. Então, a relação funciona mais ou menos assim. Olodumare, que fica lá no plano espiritual chamado Orum, criou o universo. E aí, ele delegou aos orixás a tarefa de administrar o plano físico, o Aie, que é onde a gente vive. Por isso, os orixás são os intermediários divinos. Eles são a ponte que conecta nós, seres humanos, ao sagrado e ao próprio Criador. E aqui no Brasil, as duas principais religiões de matriz africana, o candomblé e a umbanda, interpretam os orixás de maneiras um pouquinho diferentes. O candomblé, que tem uma ligação mais direta com as tradições africanas, vê os orixás como seres pessoais, como ancestrais. Já a Umbanda, que é uma religião que nasceu no Brasil, entende eles mais como irradiações de energia divina, como se fossem fragmentos de Deus. Mas, como é que essas crenças conseguiram sobreviver à brutalidade da escravidão e se tornar algo tão brasileiro? A resposta está numa história incrível de resistência e de muita criatividade. Imagina o cenário. Entre os séculos XVI e XIX, milhões de africanos de várias etnias, como os iorubás, foram trazidos à força para o Brasil. Chegando aqui, as religiões deles foram proibidas. Para não abandonar a própria fé, eles desenvolveram uma estratégia de sobrevivência simplesmente genial. Começaram a associar seus orixás aos santos católicos que eram impostos a eles. O nome desse fenômeno é sincretismo religioso. Por fora, parecia que eles estavam rezando para um santo católico, mas no coração, no segredo, eles estavam cultuando seus orixás. Foi uma forma poderosíssima de resistência que garantiu que essas tradições ancestrais sobrevivessem. E olha só que interessante como isso funcionava na prática. Ogum, que é o orixá guerreiro, do ferro, foi associado a São Jorge. Iemanjá, a rainha do mar, virou Nossa Senhora dos Navegantes. Xangô, o senhor da justiça e do trovão, foi ligado a São Jerônimo. E Oxóssi, o caçador das matas, a São Sebastião. Isso mostra de um jeito brilhante a inteligência e a resiliência cultural dos povos africanos no Brasil.
Vamos agora deixar tudo isso um pouco mais concreto? Vamos conhecer 3 dos orixás mais populares aqui no Brasil. Cada um deles representa um arquétipo, uma força poderosa da natureza e também da personalidade humana. E a gente tem que começar pelo mais essencial de todos, Exu. Porque, olha, sem ele, nada acontece. Exu é o movimento, é a comunicação. Exu é o guardião das encruzilhadas, dos caminhos. É ele quem leva as mensagens e as oferendas dos humanos para os outros orixás. Por isso, ele é sempre o primeiro a ser reverenciado. E aqui é muito, mas muito importante corrigir uma associação errada que o sincretismo fez. Exu não é o diabo cristão. Na cosmologia iorubá, não existe essa figura que é a personificação do mal. Exu, assim como nós humanos, tem qualidades e defeitos. Ele é dinâmico, astuto e representa tanto a ordem quanto o caos. Agora, vamos para uma das divindades mais queridas do Brasil, aquela cuja festa, no dia 2 de fevereiro, colore as praias de branco e azul. Iemanjá é a grande mãe, a rainha de todos os mares. Ela rege a maternidade, a família, o cuidado, a proteção. O arquétipo dela é o da matriarca forte, acolhedora, que cuida de todos os seus filhos. É a força calma e, ao mesmo tempo, implacável do oceano. E para fechar essa nossa pequena amostra, vamos conhecer a força da lei, do poder e do trovão, o rei Xangô. Xangô representa a justiça imparcial, o poder real. Ele é o orixá que rege a lei, que castiga os mentirosos, os malfeitores. O arquétipo dele é o do líder poderoso, viril, equilibrado. E o seu símbolo, o machado de 2 lâminas, mostra que a justiça corta para os 2 lados, com a mesma força, com igualdade. Bom, depois dessa jornada toda, o que os orixás significam hoje em dia? Como essa força ancestral se conecta com a nossa vida moderna? A resposta para isso está no conceito de axé. Axé é a força vital sagrada que está em tudo, nas plantas, nos animais, nas pessoas e, claro, nos orixás. É a energia que move o mundo. Cultuar os orixás é uma forma de se conectar com essa energia, de buscar equilíbrio, força e harmonia com as forças primordiais da vida. Olha, essa citação resume tudo de um jeito perfeito. Os orixás, com seus arquétipos, funcionam como espelhos para nós. A coragem de Ogum, a sabedoria de Nanã, a beleza de Oxum, a justiça de Xangô, eles são modelos que nos inspiram e nos guiam na nossa própria jornada, nos nossos desafios do dia a dia. E a gente termina com uma reflexão. Se cada orixá governa um aspecto essencial da vida, a natureza, a tecnologia, a comunidade, a justiça, o que a relação harmoniosa entre todos eles pode ensinar pra gente sobre a necessidade de equilíbrio na nossa própria sociedade e no nosso planeta? Fica aí a questão pra gente pensar.